Hoje a gente vai trazer algo que é polêmico, a gente vai desmistificar a reposição hormonal. A virada da ciência no tratamento da menopausa. A Agência de Saúde dos Estados Unidos tirou as advertências sobre o tratamento para mulheres que contém estrogênio e progesterona. Descubra o que as novas pesquisas dizem sobre os benefícios da reposição hormonal. E nós vamos juntas nesta conversa com dois profissionais que estão aqui comigo hoje. Vou começar por ela, a Micaela Tomichi, que é ginecologista, e o Eduardo Fonseca, que é nutrólogo com a gente aqui. Já vi que vocês estão participando, porque o assunto interessa, e vocês nos ajudando hoje a trazer essas novidades. O que mudou? Porque a reposição hormonal sempre foi vista com muita polêmica, com muita atenção, com muito cuidado, né? O que mudou? Recentemente a gente teve essa mudança, né? Primeiramente, antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Recentemente, os Estados Unidos, ele fez uma mudança, né? Ele tirou aquela tarja preta dos exames, dos hormônios, né? Da reposição hormonal nas medicações do país. Essa tarja preta ela existe desde mais ou menos os anos 2000, quando a gente teve um estudo muito grande, um estudo com alguns vieses, com muitas coisas que mudaram e que nesse estudo ele trouxe vários riscos associados a essas medicações. E de lá para cá muita coisa mudou. As medicações mudaram, os estudos avançaram e fazendo uma revisão sobre tudo isso, a FDA, né, que é que regula, né, as medicações dos Estados Unidos, percebeu que aquela tarja preta já não era mais tão necessária. Isso significa o quê? Que a reposição hormonal, que antes era tão temida, ela não tem aqueles riscos todos que esse estudo antigo falou pra gente, né? Então, é uma mudança para falar sobre, quando bem indicada, os benefícios, né, que a reposição hormonal traz para a saúde da mulher. E eu acredito que tanto você como o Eduardo recebem queixas comuns como ganho de peso significativo de um dia para o outro praticamente, o calorão que tantas reclamam. Com essa novidade, isso pode melhorar para as mulheres a qualidade de vida? Parece que mudaram o olhar de fato agora para a mulher na menopausa, né? Sim, Mônica. Boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo. Fazendo essa breve retrospectiva, o estudo do WHI, com o Women's Health Initiative, que pegou um N muito grande de pacientes no final da década de 90 e que foi vendo o uso de alguns medicamentos para fazer com que a paciente fizesse a reposição hormonal para saber como é que se comportaria do ponto de vista de alguns desfechos desfavoráveis ou favoráveis do ponto de vista de doenças crônicas, de aumento de risco de mortalidade, alguns tipos de câncer e assim vai. Só que os hormônios que foram utilizados nessa época foram hormônios que hoje a gente praticamente não usa mais. Até na época foi utilizado o Premarin, que é até uma sigla do Pregnant Mary's Urinin. Era um estrógeno conjugado de éguas que estavam prenhas, que é um conjunto de estrogênios que hoje a gente não se usa mais, sabe, por todos os malefícios que esse medicamento pode causar, todas as contribuições negativas para o tratamento de reposição hormonal da mulher, e junto com o acetato de medroxiprogesterona, que é um hormônio muito sintético, não é igualzinho à progesterona micronizada oral que a gente usa hoje, e consequentemente nessa época foi feito, digamos assim, um alarde muito grande, negativo, dos riscos de se fazer a reposição hormonal feminina. O risco de aumento de incidência de câncer de mama, de doenças cardiovasculares e por aí vai. Consequentemente, esse risco de cancerofobia, essa demonização do tratamento fez com que muitas mulheres nesse período não fizessem uso da terapia, seja por medo, seja por preconceito, até mesmo pela classe médica em si. Os médicos eles ficaram assim, de mãos atadas nesse período, poxa, eu sei que provavelmente esse tratamento seria benéfico para minha paciente, mas ficava um tanto quanto coibido por causa desse estudo. Entendi. Com o passar dos anos, cada vez sendo mais estudado, viu-se que o estudo foi muito mal conduzido, uma vez que ele não pegou, não diferenciou quais mulheres ia fazer parte desse estudo. Para você ter uma média, para você ter uma noção, a média da idade das mulheres utilizadas nesse estudo foi de 63 anos. Elas já passaram da que a gente chama de janela de oportunidade do tratamento da menopausa. Consequentemente, não foi feito isso, as mulheres apresentavam cada vez mais sintomas. E um dos sintomas mais comuns, fogacho, que é o que geralmente a pessoa mais relata, que ela vê realmente que ela está entrando na menopausa, mas porém tem outros sintomas também. O acúmulo de anormal de peso. Mas Eduardo, eu continuo fazendo a minha atividade física, meus exercícios físicos rotineiros, a minha dieta é praticamente a mesma, como é que agora eu estou engordando e antes não? Porque toda essa parte de modulação do ambiente hormonal da mulher,
com o decréscimo da produção hormonal pela falência ovariana, faz com que o metabolismo da mulher se adapte, negativamente falando. Então a taxa metabólica basal muda, o aumento da resistência insulínica também é algo que contribui negativamente para esse ganho de peso. A sensibilidade à leptina fica reduzida, então você tem uma resistência maior à leptina, consequentemente a mulher tende a ter um quadro maior de fome. Então tudo isso contribui negativamente para a perda de peso. Então essa mulher tem um ganho de peso mais facilitado, tem uma maior dificuldade para o emagrecimento, fora os outros sintomas associados, que a gente chama de névoa mental, que é o brain fog, aquela questão de esquecimento, né? Como é que é aquilo lá mesmo, aqueles lapsos de memória, a questão dos fogachos, secura vaginal, variabilidade de humor, irritabilidade, tristeza, em alguns casos depressão, de ansiedade. Então tudo isso contribui para que agora, com a retirada da tarja preta dos medicamentos, foi feito assim, gente, o tratamento é seguro, o tratamento, quando bem indicado, individualizado, dentro das necessidades de cada paciente, cada mulher, pode ser feito e, consequentemente, vai beneficiar muito a qualidade de vida e saúde dessa mulher. E aí eu penso que é uma personalização, quer dizer, quem chegar para vocês vai poder falar, olha, para mim vai ser isso, vai ser dessa forma, com tal alternativa, não é, Micaela? Isso, a gente fala assim que a reposição hormonal não é uma receita de bolo, né? Não. Cada paciente é uma paciente, isso. Cada paciente tem uma indicação ou uma contraindicação. Outra coisa que é interessante a gente falar sobre esse estudo, que tantas vezes a gente pode falar que demonizou a reposição hormonal, é sobre a via. O WHI, ele usou um Premarin que, além de não ser um hormônio, na época era um hormônio equíneo conjugado, a gente fala, né? Então não era um hormônio isomolecular, bioidêntico, que é o estradiol nosso. Que parece com o nosso, né? Isso, que é semelhante ao nosso. Entenderem. Isso, a gente fala hoje em dia que os hormônios mais seguros que a gente usa, o estradiol, né? Que é o principal hormônio ele feminino, digamos assim, ele é o que a gente usa nas farmácias hoje em dia, ele é bioidêntico ao nosso, isomolecular, diferente do que foi usado no estudo, que era de éguas, né, digamos assim. E, além disso, o estudo ele foi feito sem... todo o estradiol utilizado era via oral. E, hoje em dia, a gente tem vias mais seguras, que é a via transdérmica, entendeu? Que tem um risco menor tromboembólico, por exemplo. Então, foi algo muito restritivo, como o Eduardo falou, pacientes acima de 60 anos, então, perdendo a janela de oportunidade. O ideal ali é começar a reposição hormonal ou nos primeiros 10 anos da menopausa, ou antes dos 60 anos, entendeu? Então, teve realmente muitos vieses. O WHI, por exemplo, ele fechou falando que a reposição hormonal aumentava o câncer de mama, aumentava o risco cardiovascular e aumentava também o índice de demência. E a gente sabe hoje em dia que o estradiol bem utilizado, ele é protetor cardiovascular, então ele diminui ali o risco da mulher de infarto, por exemplo. Ele é protetor cerebral, isso. Então, isso agora. Isso, então ele diminui o risco de demência. Tem vários estudos mostrando a diminuição do risco de Alzheimer, principalmente se a gente fizer o tratamento na janela de oportunidade, que é o quê? Não esperar a mulher entrar naquela menopausa franca, um ano ali sem menstruar. Quando ela começa a manifestar os sintomas, até para a questão da depressão, a gente sabe hoje em dia que se a gente começar a reposição hormonal na transição menopausal, principalmente para aquelas pacientes que têm uma tendência depressiva, a gente consegue atenuar esse quadro. Entendeu? Então, muita coisa mudou e a reposição hormonal, ela vem mesmo para promover muita qualidade de vida para o paciente. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa, já viram, né? 2 convidados aqui excelentes, que estudaram muito, que sabem muito. Já tem perguntas aqui das minhas amigas. Eu vou para o intervalo, vou passar as perguntas para a Micaela, para o Eduardo e já a gente volta com esse tema. Tá só começando, é só a puxada do fio da meada, né? Já volto com você. Hoje a gente está falando sobre reposição hormonal, agradecendo a sua participação. E a gente traz uma virada da ciência no tratamento da menopausa, beneficiando e muito a qualidade de vida das mulheres. Para explicar para a gente o que mudou, eu estou recebendo hoje a doutora Micaela Tomichi, desculpe, ginecologista, e o Eduardo Fonseca, que é nutrólogo. Muitas perguntas, faço pausa, trago Thaís Bittar e também a Jéssica Caroline, que querem saber quando elas devem usar os hormônios. Já entro com outra pergunta. A alimentação interfere nesse processo do uso de hormônios para a melhoria dessa qualidade de vida? Falando aqui, vou puxar. Pode puxar, Micaela. A mulher, a indicação de começar a reposição hormonal é quando ela começa a manifestar os sintomas ali da menopausa, né? Normalmente, irregularidade menstrual, fogacho, que são aqueles calorões noturnos, perda de memória,
como a gente falou, a névoa mental, irritabilidade, labilidade emocional são os principais sintomas. Então, assim, é claro que a gente tem a menopausa precoce, que é aquela de antes dos 40 anos, mas principalmente para aquelas mulheres que estão acima dos 40 anos e começam com esses sintomas, a gente entende que é momento, sim, de procurar o tratamento. É importante as pacientes entenderem que a gente não precisa esperar ficar ali 1 ano sem menstruar para iniciar o tratamento. A gente precisa aproveitar de quando esses sintomas já estão se manifestando para a gente iniciá-lo. Vou deixar uma outra pergunta para você que chegou aqui. Climatério são os primeiros sintomas? Agora, só o Eduardo complementar com relação à alimentação e a utilização dos hormônios para essa qualidade de vida, Eduardo. Sempre que a gente vai pensar numa boa reposição hormonal, Mônica, essa questão das vias de administração tem que ser salientada. Então, se a pessoa vai fazer via oral, se ela vai fazer via transdérmica, se ela vai fazer por via de adesivo, via spray, via implante hormonal, cada pessoa vai se beneficiar de uma via específica. Por quê? Porque essas vias utilizadas da terapia de reposição hormonal vão influenciar diretamente na metabolização desse hormônio. Tá. Consequentemente, uma das coisas que a gente mais tem que ponderar em relação ao melhor aproveitamento possível desses hormônios é através de saber como é que o seu corpo vai reagir frente à metabolização daquele hormônio. E uma das maneiras da gente otimizar isso, principalmente em relação ao estrogênio, porque sempre que a gente fala de reposição hormonal feminina, estrogênio é o hormônio mestre. É o que mais vai regular, é o que mais vai influenciar, é o que mais vai determinar se essa pessoa vai ter benefícios ou não. Esse estrogênio ele sofre uma influência muito grande na nossa saúde intestinal. Uma vez que a gente tem um grupamento de bactérias que vai interferir diretamente na metabolização desse estrogênio, que a gente chama de estroboloma. Então essas bactérias elas vão interferir diretamente, fazer com que esse estrogênio atinja melhores níveis ou não. A via de administração vai influenciar nisso, se é uma via oral, por exemplo, ela tem uma maior metabolização hepática, se é uma via de implante hormonal, uma via menor. E, consequentemente, como essa saúde intestinal vai interferir diretamente na metabolização deste hormônio, o que você come pode influenciar. Uma vez que o seu padrão alimentar pode fazer com que você tenha um ambiente mais ou menos inflamatório, pode fazer com que o seu intestino funcione de uma maneira melhor ou pior, consequentemente influenciando os níveis desses hormônios. Então, muitas das vezes, a paciente usa uma dose que teoricamente seria uma dose padrão, seria uma dose recomendada para ela, mas às vezes ela não tem todo o benefício que tem. E quando você vai investigar um pouquinho mais a fundo sobre aquela paciente, você vê que ela não tá metabolizando direito esse hormônio. Existe testes para a gente ver sobre essa questão de metabolização desses hormônios ou não. Então, manter bons hábitos associado com uma boa alimentação favorece diretamente se o quadro dessa terapia de reposição hormonal vai ser melhor ou pior, digamos assim, metabolizado, utilizado e influenciando a saúde dessa mulher. Micaela, então a questão do climatério. O climatério são os primeiros sintomas? Isso. O climatério são os sintomas, né, associados à menopausa. Menopausa a gente fala que é uma data, é a paciente ficar 1 ano sem menstruar, mas antes de entrar na menopausa franca, a paciente ela começa ali o climatério, né, que são os sintomas menopausais. Esses calorões, irritabilidade, insônia, esquecimento. E é interessante também falar sobre essa questão do estrogênio, que é realmente o carro-chefe ali da reposição hormonal, que na mulher também, o estrogênio, ele nessa questão toda alimentar, ele tem uma função no corpo da mulher de fazer a distribuição da gordura corporal. Então, por isso que a mulher, na fase ali reprodutiva, enquanto ela não está na menopausa, a gente sabe que a nossa gordura está assim, mais localizada no bumbum, na região da mama, cintura mais fina. E aí, quando a gente entra na menopausa, é muito perceptível que a gente começa a androgenizar o nosso corpo, que é o quê? Pela falta do estrogênio, essa gordura começa a ter mais um depósito androgênico, que é o quê? Mais na barriga. Então começa o quê? Afinar a perna, afinar o braço e a barriga cresce. Isso. Então, mais um fator ali que o estradiol pode ajudar nessa questão nutricional, a remodelar a gordura corporal, a distribuir melhor. Vou deixar uma pergunta aqui, se a gente pode fazer reposição hormonal para o resto da vida, mas deixa eu trazer a Kátia, que falou que tomou chá de losna e ela falou que melhorou muito o calor. Ela disse que passou bem a menopausa. E a Irene disse que quer saber se pode tomar chá de folha de amora ou não. O que vocês me dizem? O uso de alguns suplementos, de alguns fitoterápicos, pode ajudar muito na mulher em alguns sintomas, principalmente naquelas mulheres que têm alguma contraindicação formal à terapia de reposição hormonal. Porque apesar de antigamente existirem alguns pré-requisitos básicos para a gente fazer essa terapia de reposição hormonal, hoje a gente sabe que tem muita contraindicação que era preconizada lá atrás, que hoje não. Hoje já não é uma contraindicação absoluta. Às vezes uma contraindicação relativa e assim vai. Mas naquelas mulheres que não têm uma possibilidade de fazer a reposição hormonal, aí sim, a fitoterapia, o uso de um extrato de amora, de uma simicifuga,
de alguns derivados da soja, pode acabar favorecendo positivamente para o controle de alguns sintomas. Mas deixar bem claro, Mônica, que o uso de fitoterápicos não é reposição hormonal. É tratamento de sintoma, não é tratamento da causa. Então, se ela parar de usar, ela vai voltar a apresentar os sintomas. A Lia Tavares quer saber o seguinte, ela faz reposição hormonal, é esterectomizada, faz reposição com os 2 hormônios femininos há uns 10 anos, tem 62. A dúvida dela é, pode-se repor testosterona? Pode inserir a testosterona ali como reposição? Hoje em dia, a indicação formal, on-label, a gente fala da testosterona, é o desejo sexual hipoativo na menopausa, que é aquela paciente com baixa libido. Então, sim, é um dos hormônios que entra ali na reposição hormonal. Na reposição hormonal, a gente usa muito o estradiol, né, que é o hormônio feminino ali que mais gera os sintomas. A progesterona, que tem suas funções, principalmente proteção uterina e endometrial, e a testosterona ela vem como um agregador para melhorar a questão de libido e acaba melhorando um pouco a disposição física e composição corporal. Isso, a qualidade de vida, tudo. Então são 3 hormônios que se casam. Se casam ali, né? Porque sempre que a gente vai pensar em reposição hormonal, Mônica, a gente vai repor o que está faltando. Então tem 3 hormônios que a mulher vai pensar quando vai falar de reposição hormonal. Estrogênio, que é o principal. A progesterona, principalmente o que a Micaela falou de proteção do endométrio, proteção uterina para aquela mulher que não é esterectomizada, mas sabe-se também que essa progesterona vai ter outros benefícios, não só na questão de proteção uterina. Então, por exemplo, quando a progesterona é tomada na forma micronizada via oral, ela sofre uma primeira passagem hepática, ela é convertida em um metabólito chamado alopregnenolona, que vai melhorar a qualidade do sono, vai ativar receptores GABAérgicos, fazendo com que a paciente melhore o sono. A progesterona, conjuntamente com o estradiol, vai favorecer uma melhora de saúde óssea. E por último, a testosterona. Então, são os 3 hormônios que a mulher produz que, porventura, na menopausa, ela possa vir a fazer uso pensando em reposição hormonal. Qualquer outro tipo de hormônio que ela venha se beneficiar, que ela pode vir a usar, não tem problema, mas não é considerado reposição hormonal. Porque isso aí, às vezes, tem um grau de confusão em relação a isso, do que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Eu vou ter que trazer esses 2 aqui de novo, falando aqui, sussurrando para você. Sussurrando para você. Eu vou deixar uma pergunta aqui. A nossa amiga Luzia, ela está com 60 anos, nunca fez. Ainda, aqui meu diretor, temos que voltar com o assunto, com certeza. Ainda tem que fazer? Vou deixar essa pergunta para vocês. Já estou de volta com a doutora Micaela, com o doutor Eduardo. Conversa boa, né, gente? Conversa boa. Opa, estamos de volta aqui com os nossos 2 convidados falando sobre essa virada da ciência em relação ao tratamento da menopausa. Eu estou com a Micaela Tomichi, que é ginecologista, Eduardo Fonseca, nutrólogo, e já vou trazer as suas perguntas. A Luzia tem 60 anos, nunca fez reposição hormonal, ainda tem que fazer? Ela está no limite da janela de oportunidade, né? Então, assim, é uma paciente que pode ser que sim, mas ela vai precisar de passar por uma avaliação bem criteriosa. Avaliação principalmente do ponto de vista cardiovascular. Cardiológico, isso. A Elaina teve um AVC hemorrágico faz 15 anos. Será que ela pode usar esses hormônios? Há 10 anos ela está na menopausa, tem 60 anos. Tem que avaliar direitinho, Mônica, porque, como eu tinha dito anteriormente, existia algumas contraindicações absolutas, e uma delas é esse histórico de trombose, histórico de doenças cardiovasculares pregressas. Mas se hoje a gente vê que ela está dentro dessa janela, não tem uma real contraindicação, pode fazer sim, mas aí a via de administração tem que ser bem analisada. Micaela, a Rosimeire quer saber o que pode ser feito para passar o calorão. A gente falou do chá da folha de amora, a própria reposição. Se a paciente não tem contraindicação à reposição hormonal nenhuma, a gente tem que pensar em fazer a reposição, né? O estradiol ali, a progesterona. Agora, se é uma paciente que tem contraindicação à reposição hormonal, os fitoterápicos são opção e a gente tem alguns medicamentos, alguns antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina. Tem qual que você estava falando mesmo? Existe um medicamento novo, Mônica, que foi liberado nos Estados Unidos esse ano, que chama Fezolinetan, que é o inibidor da neurocinina 3, que ele atua a nível hipotalâmico, controlando esse centro regulatório, nosso termostato interno. Então é um medicamento que ainda não foi liberado ainda no Brasil, mas provavelmente vai chegar no ano que vem, que vai ser uma excelente alternativa não hormonal para tratamento dos fogachos. Será que ele vai ser acessível? Muito provavelmente não. Aí que a gente esbarra nisso, né? A Sônia faz tempo que entrou na menopausa, ela tem 2 válvulas mecânicas no coração e usa anticoagulante há 27 anos. De vez em quando vem um suador, como ela nomeou aqui, no pescoço, na cabeça, nas costas. Aí é muito ruim. Calor, frio, fica nessa. Ela pode fazer reposição hormonal? Ela está com 56 anos. Está na janela de oportunidade, é um quadro mais delicado, a gente vai precisar de fazer uma avaliação aí
do risco cardiovascular dela importante. Fazendo essa avaliação, a gente pode avaliar talvez uma reposição hormonal transdérmica, mas tem que avaliar com bastante cuidado. Esse caso dela, tem que ter uma avaliação conjunta ali com outros profissionais. A Carminha tem 70 anos, não pode usar hormônios, tem muito problema circulatório, sofre muito e tem muita infecção urinária. O que vocês acham que pode ser para ela? Tá, mas aí a gente teria que partir para outra abordagem, que não hormonal, porque muito provavelmente essa paciente já saiu da janela de oportunidade, tem que estratificar todo o risco e tem que ver qual que é a real causa dessa infecção urinária de repetição. Às vezes, algumas medidas não hormonais, por exemplo, fazer uma fisioterapia pélvica, melhorar toda a musculatura do assoalho pélvico, pode favorecer isso positivamente. A própria modulação da saúde intestinal vai regular positivamente para toda essa melhorar o microambiente do introito vaginal da mulher, favorecendo com que ela tenha ou uma menor probabilidade de desenvolver ou então menos sintomas. Mas eu tenho um adendo aí para ela, como é que ela chama? É a Carminha. Sobre a Carminha, 76 anos, é uma paciente realmente que a reposição hormonal sistêmica ali já é contraindicada. Mas Sônia, desculpe. Sônia. Mas nesse caso de síndrome geniturinária, que é um ressecamento vaginal ali puro, com infecção urinária de repetição, que pode vir, quando a vagina está muito ressecada, a uretra ela fica mais aberta a infecções. E a reposição tópica vaginal, ela é mais tranquila de ser usada para esse perfil de paciente. E tem laser também, né? Laser também nesse caso. Laser, a gente tem as tecnologias, laser, radiofrequência. E a reposição local é bem tranquila, um promestrieno da vida ali, a absorção dele é local, então é um paciente que não vai ter problema circulatório com isso. A Fabiana do Granado está menstruando 2 vezes no mês, será que está na menopausa? 2 vezes no mês, hein? Pode acontecer. Na transição menopausal, a gente fala que nossos hormônios ficam todos bagunçados. Então, tem paciente que menstrua mais vezes no mês, tem paciente que fica alguns meses sem menstruar e retoma, tem paciente que altera o perfil, às vezes menstruava a cada 30 dias, começa a menstruar a cada 35 ou 25. Então, pode ser um sinal. Uma coisa que vale a pena ressaltar nesse ponto aí, Mônica, que o principal sintoma da transição menopausal não é o fogacho. É a irregularidade menstrual. Então, pode tanto espaçar como adiantar. E, às vezes, um mês adianta um pouquinho, em uma frequência um pouquinho menor, e no outro mês também pode alterar. Então, essa questão da irregularidade menstrual é o principal sintoma na transição menopausal. Vocês dois trazendo para a gente essa novidade, né? Os dois muito ali em sintonia, falando sobre essa virada na ciência. E a Catarina, que está pertinho da gente no Moarama, ela quer saber quais seriam os riscos da reposição hormonal. Eu acho que mais interessante a gente perguntar quais são as contraindicações. Isso. Porque quando bem indicada, ela minimiza muitos riscos. Sim. Mas a gente tem pacientes que têm contraindicação à reposição hormonal. São aquelas pacientes principalmente com histórico pessoal de câncer de mama. Pacientes que tiveram um histórico grave de, por exemplo, um infarto, uma AVC, a gente tem que olhar com mais cuidado. Paciente com histórico de porfiria, de lúpus, doença hepática grave, tudo isso a gente tem que avaliar se ela pode usar ou não. Entendeu? Então a gente tem as contraindicações. Quando não houver uma contraindicação, normalmente os riscos são mínimos. E outra coisa que vale ressaltar dentro disso aí também, Mônica, é a via de administração, a real indicação de utilizar-se um hormônio ou outro e dose. Porque nesse quesito, saber qual dose do medicamento você vai entrar, qual dose do hormônio você vai entrar, pode fazer com que o tratamento seja ótimo ou que o paciente tenha muito efeito colateral. Por isso esse acompanhamento é tão importante. Tratamento individualizado. Lá no YouTube, a Eva perguntou, menopausa tem tempo de duração? Nos fale sobre a menopausa precoce. Vamos ver se dá tempo, minha querida. Mas ela tem uma duração? Dura a vida toda? O resto da vida. O resto da vida. Entrou na menopausa. Os sintomas podem variar. Tem paciente ali que depois de muitos anos os sintomas eles vão diminuindo, mas a menopausa é para a vida, né? Então, vida, né? E essa questão da menopausa precoce, vale a pena a gente diferenciar o que é falência ovariana prematura e do que é menopausa precoce. Falência ovariana prematura é o início de que seus ovários estão deixando de funcionar antes dos 40 anos. Não necessariamente toda falência ovariana vai ser levada à menopausa precoce. A menopausa precoce é quando, antes dos 40 anos, ocorre a total falência ovariana, consequentemente ela já deixa de produzir todos os hormônios que o ovário produziria, consequentemente ela vai se beneficiar da terapia de reposição hormonal. Você falou da contraindicação, lá de Iraí de Minas, a Zélia tem uma dúvida. É aquela dúvida que a maioria de nós tem, eu queria que você explicasse. Repor hormônio causa câncer? Isso é uma coisa que veio do WHI, e que a gente já desmistificou muito sobre isso. O estradiol, por exemplo, que é bioidêntico, que a gente usa hoje em dia, a gente sabe que ele não é um fator causador de câncer de mama, tá?
A progesterona natural, quando bem utilizada em doses baixas também, o risco é mínimo. Alguns estudos falam mais sobre as progestinas, né, que são derivados da progesterona industrializados, que podem ter um risco, mas muito baixo também. Então, assim, essa questão do câncer de mama relacionado à reposição hormonal, a gente sabe hoje que os riscos são mínimos. Fazendo uma avaliação adequada, se essa paciente não tiver realmente nenhum fator de risco maior ali, o risco para câncer de mama é mínimo. Os dois trouxeram para mim 2 frases cada um, e eu queria que eles complementassem agora nessa reta final da nossa entrevista com a Carolina de Araguari. Ela contou que está há 2 anos na menopausa, engordou 6 quilos, né, perdeu a disposição, é uma montanha russa. E ela disse, queria que mais mulheres fossem ouvidas e acolhidas, pode ter certeza. Para fechar rapidinho a sua frase. Uma coisa que é uma frase célebre dentro dessa área de reposição hormonal, dentro da menopausa, que a menopausa é o fim da fase reprodutiva da mulher, mas não é o fim da fase produtiva. E a sua? Que a menopausa ela não é uma doença, mas ela adoece o paciente quando não tratada. Então a gente tem que focar em melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Por isso quero retomar esse tema e conto com a ajuda de vocês. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Deixa eu agradecer a Micaela Tomichi, que é ginecologista, Eduardo Fonseca, nutrólogo, e a você, que sempre participa com a gente. Vamos retomar, combinado? Combinado. Obrigada, tá? Gratidão sempre.